Olá, seja bem-vindo ao De Corpo e Alma. Hoje o nosso assunto tem a ver com a sua vida, a vida de todo mundo, porque sem isso a gente não vive. Alimentação. Alimentação saudável e saúde. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a nutricionista Verônica Graciela Rapczynski para falar sobre alimentação. Afinal, é a fonte da vida, senão ninguém sobrevive. Sem energia, ninguém sobrevive. Mas já começo com uma pergunta. É verdade aquele ditado, você é o que você come? Então, Marcela, é verdade. Porém, a gente tem que trazer a individualidade de cada um. Porque se a pessoa ela tem, né, às vezes um problema de absortivo, uma patologia, isso também não quer dizer que ela não se alimenta adequadamente, mas às vezes ela não está trazendo para ela por alguma consequência, né? Mas é verdade, sim. Se a gente dá mais prioridade aí, né, a um fast food, as nossas escolhas são na maior parte, né, erradas, nós vamos ter consequência disso. Mas muita gente tem aquele medo, né? Fala assim, eu vou no nutricionista, ela vai cortar tudo, eu não vou comer mais nada, eu vou passar fome. Esse medo existe, mas é só um mito, né? Não, é mito, porque durante muito tempo foi visto assim como uma lista de pode e não pode. Você nunca mais vai comer isso. E não existe, né, Marcela? Nós temos vida social, né? Às vezes eu costumo até brincar, porque se o nutricionista for numa festa e estiver servindo ali, né, um salgadinho, um negócio... Não, ela não pode comer, porque, né, é um salgadinho. Eu ainda falo assim, não, a nutricionista não veio só a pessoa hoje, né, aqui participar. Mas assim, nós podemos ter uma alimentação saudável, participar, ter uma vida social e ter saúde, né? Então não existe só não pode. Não é assim que funciona, né? É equilíbrio, essa é a palavra. E muita gente procura ali no videozinho que a amiga mandou, que entrou num grupo, que aquilo ali é real, né? Gente, tem que estar muito atento a esse terrorismo que a gente vê nutricional. Nossa, demais. Hoje, né, assim, busca muitas vezes do like, a pessoa nem tem certeza daquela informação, é uma pessoa, né, que pegou aleatoriamente, até talvez de um site não confiável, ou de algum outro vídeo que ela assistiu, deu engajamento, eu vou publicar, né? Ou é uma coisa polêmica, né, uma temática polêmica, e acaba se fazendo, né, uma mensagem, né, mentirosa, que está se propagando, né? Que todo mundo tem acesso à rede ali e às vezes o profissional sofre ainda tentando arrumar todo aquele estrago e as pessoas estão com medo de se alimentar, né? Que tudo é uma lista de não pode. A alimentação era assim, não podia, agora pode, né? A pessoa ali da internet falou que agora é saudável. Então procura um profissional de confiança, né, ali que vai te responder adequadamente, né? Cuidado com esses vídeos aí polêmicos. Às vezes a pessoa só está querendo um engajamento, um like, né? Então tomar muito cuidado. E quando a gente fala em alimentação, é muito individual, cada organismo, como é que funciona? É muito individual. A microbiota, né, da pessoa, nós temos está relacionada até com a forma do parto que ela teve, né, que a mãe dela teve ela. Você vai ter uma formação inicial de uma microbiota. Então, cada um de nós tem uma realidade diferente, tem uma cultura diferente que vai influenciar, tem um aspecto religioso que também influencia na alimentação, nas nossas escolhas. Então, isso acaba pesando ali no dia a dia, porque às vezes culturalmente a pessoa nunca foi apresentada a um alimento, né, ali, aquele determinado alimento saudável, e ela vai ter uma carência de uma determinada vitamina, de alguma coisa, né? Então nós precisamos, claro, respeitar essa parte, né, cultural, religiosa, mas conscientizar cada um da importância da alimentação. Como é que é essa parte no parto ali? Já é definido? Na verdade, assim, uma mãe, né, você está gestando seu bebê. Se você não tem uma alimentação, né, ali adequada, legal, né, que fica o obstetra, né, falando para a mãe, olha, você precisa de fontes de vitamina C, de ácido fólico, né, e às vezes a mãe sempre teve uma alimentação ali, né, desregrada, muito açúcar, não consome frutas, não consome verduras, vai interferir na formação ali do bebê. E também o tipo de parto. O parto, né, natural que a gente fala, ele dá uma formação na microbiota e a cesárea é outra, tem outro tipo de formação.
Então, se aquela criança recebeu aleitamento materno, tudo isso vai interferir. Hoje, né, a indústria, né, dos alimentos, das fórmulas, ela tenta se aproximar muito, né, ali da composição do leite materno. Mas é de extrema importância, né, não só a parte nutricional, mas o vínculo da mãe. E é totalmente diferente. A gente vê um índice, Marcela, aumentado de crianças que não receberam aleitamento materno, né, por N causas, não é só porque a mãe não quis, mas desenvolvendo obesidade. Porque interfere na microbiota, na absorção, na saúde dessa criança. Olha só, então já nos primeiros tudo segundos de vida, é a mãe, minutos de vida. A mãe. Você é responsável. Então, às vezes a gente brinca assim, né? Quando tá grávida, eu tô comendo por dois, que a pessoa pensa que ela vai ter a liberdade, né, de comer, porque todo mundo quer dengar a grávida, né, a gestante, mas não. Você realmente está sendo responsável pela alimentação de uma segunda pessoa. Então, a gente não pode pensar na gestação apenas como privilégios para eu comer, para eu ser dengada e comer muito açúcar, né? Alimentos não saudáveis. Você está sendo responsável pela formação ali principal do seu bebê. Olha só que diferença. Porque muita gente fala assim, não, cara, depois que cresce, antes do só o alimento ali, o leite materno, não. Depois... E a diferença também, né, que hoje está sendo um pouquinho mais propagado, mas da introdução alimentar adequada, né? Porque uma mãe que consegue fazer o aleitamento exclusivo é diferente de uma mãe que às vezes está fazendo misto, né? Uma parte ela está conseguindo trazer o aleitamento, mas ela tem que complementar com fórmulas. Então, essa criança vai ter uma introdução alimentar mais cedo, né? Mais precoce do que aquela do aleitamento materno, né? Que o leite ele é completo da mãe. Então, a importância de uma alimentação adequada, de estar se hidratando, né? E aí essa mãe, por exemplo, às vezes vai introduzir alimentos de forma errônea, né? Muito misturado, tudo liquidificado. Então, hoje, Marcela, a gente vê dentro do consultório de nutrição o quê? Às vezes a pessoa fala assim, eu odeio beterraba. Mas foi lá atrás, na infância, que ela tentou ali pequenininho, porque não tem aquela fase que a criança tá pondo a mão na comida, e é natural da mãe o quê? Tira a mão daí, menino, você vai se sujar, né? Porque a beterraba tem cor, né, e tal, o feijão, a criança, ela quer ter esse toque da textura, ela quer sentir, e nós temos que permitir. Então você, sem querer, às vezes nós como mães, acabamos trazendo ali um impacto na alimentação e o cérebro processa, opa, é errado, eu não posso. Olha só. Então não é só uma questão de eu nunca experimentei. Lá atrás a sua mãe tentou introduzir de maneira certa talvez um alimento, mas sem querer ela te bloqueou. Um grito, né? Porque a gente associa, não, é errado. Então muita criança na vida adulta vai falar o quê? Eu não como beterraba, eu não gosto de milho, eu não gosto de ervilhas. Por quê? Porque tem um formato, né, ali redondinho, a criança ela quer pegar. E é nós, natural da mulher, que é tudo limpinho, higienizado, e acabar não deixando a criança palpar, tocar, sentir a textura do alimento. Porque tem criança mesmo, e adulto também, que não comem legumes, verduras, nada. Eu tenho um filho mesmo que para comer... E hoje, cada vez mais, cresceu muito, né, os diagnósticos de autismo, de hiperatividade, né? E a gente vê o que? A seletividade alimentar. Então não é nem que a mãe não quer, né? A criança tem, é diferente ali. E está muito relacionado à microbiota. Muito. Tem grandes estudos aí mostrando a importância, não vou culpar a mãe, não é isso, né? Então meu filho não consegue se alimentar por minha culpa, não. Mas no que nós podemos, enquanto mães, né, tentar melhorar essa microbiota com uma alimentação mais rica em nutrientes, né, em probióticos, prebióticos, melhor. Aí, assim, a grande questão, mas isso é caro, né? Às vezes a gente ouve muito isso dentro do consultório. Mas hoje feira é caro. Mas o que é mais caro, né, Marcela? Eu gastar com alimentos ou com medicação no futuro? Né? Então fica aí, né, uma coisa para a gente pensar. Gastar com a saúde ou com a doença, né? Então tem isso aí. Mas quando assim, a gente falou sobre muito essa seletividade, né? Quando a pessoa, não vamos nem colocar só a criança, porque tem muitos adultos também que selecionam muito ali essa seletividade, não come nada de legumes e verduras. Olha, normalmente a gente vai tentar trabalhar uma educação nutricional.
Na grande maioria, falar dos adultos, ele nem nunca experimentou. Ele olha ali, não gosta da aparência, né? Às vezes do cheiro, e ele nunca experimentou. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é modificar a textura, né? Fazer uma coisa de repente mais cremosa, uma salada fria com aquilo. Então, às vezes, só de você modificar ele, nossa, sim, eu gostei. A gente vai para um rápido intervalo e já volta para falar sobre alimentação saudável e a sua saúde. Estamos de volta com De Corpo e Alma para você, falando sobre saúde, alimentação saudável. Verônica está aqui, ela é nutricionista e tem uma pergunta para você. Faz a pergunta, Verônica. Você prefere uma geladeira cheia de salada, verduras e frutas ou um armário cheio de remédios? Fica aí a pergunta. Quando a gente fala que está caro para se alimentar bem. E aí a gente coloca essa balança que muita gente deve parar agora e pensar aí. Nossa, realmente, a minha geladeira está aqui, não tem tantas cores, né? Mas já lá a caixinha de remédio tá cheio. Vitaminas e tudo mais, né? Exatamente. Quando a gente fala nisso e fala sobre alimentação, qual o recado importante que você tem aí para quem está assistindo? Marcela, hoje, né, está bem alto uma área da nutrição, que é a nutrição esportiva, né, crescendo muito. Anteriormente, ela ficava mais ali nos atletas e tal, hoje não, né? Hoje uma pessoa que tem uma vida aí de treinos, uma vida bem ativa, ela procura um nutricionista esportivo. Mas muitas vezes, o que a gente vê, Marcela? Uma pessoa que acabou de começar, se matriculou na academia, ela procura um nutricionista esportivo porque alguém indicou, e ela já chega nesse consultório falando assim, quais os suplementos que você vai me indicar? Qual whey eu devo tomar? Né? Eu queria tomar vitaminas, como que eu devo? Então essa pessoa nem tentou ainda via alimentação e ela já quer tomar um monte de cápsulas. E eu não sou contra a suplementação, desde que necessário. Então a gente percebe, às vezes é uma pessoa que tem uma ingestão bacana de proteína. Para que eu vou sobrecarregar essa carga proteica se ela já tem uma ingestão adequada? Que é o nutricionista que vai ver isso, né? Só que a pessoa, ela quer o caminho rápido, ela acha que se ela tomar o whey vai ser um resultado mais rápido, se ela se encher de cápsulas vai ser mais rápido do que a via natural, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E uma outra coisa, né, que nós nutricionistas fazemos é olhar a safra do alimento. Então, assim, realmente, o alimento fora de safra, Marcela, ele vai ser mais caro. Ah, não é época de manga, não é época ali, né, de um determinado legume. Vai ser mais caro, mas tem, né, a safra daquele alimento, vamos dar prioridade a esse daqui, agora está com preço melhor, né? Então, às vezes nós estamos enchendo os nossos armários de suplemento, medicação, e na grande maioria não são utilizados. A pessoa se empolga, compra lá um monte de suplementos, né? Às vezes porque alguém falou, não foi nenhum profissional, e ela toma alguns, e é enjoativo você ficar tomando muita cápsula, e aí ela pega e para. Perdeu tal dinheiro parado lá, e ela não comprou alimentação saudável. E quando a gente fala sobre essas vitaminas, essa alimentação, esse equilíbrio, né? Tem algumas pessoas que usam a internet para procurar tudo, a gente falou,
de um lado ruim, mas tem um lado bom também. Tem. Como procurar ali, ó, esse alimento tá na safra ideal, tá num preço bom, o que eu vou encontrar nesse alimento? E receitas, né, para facilitar. Hoje, tipo assim, antigamente era o caderninho de receita. Hoje você fala, gostaria, né, de um bolo de propriedade funcional, né, em fibras e tal. A pessoa vai lá na internet e consegue uma receita fácil, mais barata, de acordo com os ingredientes que ela tem em casa, né? Então tem sim a parte boa da internet, né? A informação, só o cuidado sempre, né? E aquelas histórias do agora eu vou comer só isso daqui para emagrecer, tem? Porque quando a gente fala em comer, muita gente já liga isso a emagrecimento. Não, eu vou na nutricionista porque eu preciso emagrecer só. E nem sempre é assim, o famoso carboidrato virou vilão, né? As pessoas têm medo de gordura, né? Então assim, claro, o carboidrato ele vai se ter um papel de vilão se a minha escolha relacionada a ele é sempre o açúcar, a farinha branca, então ele vai ser o vilão. Mas o carboidrato é energia, eu preciso dele. A gordura, né? A gente percebe pessoas tentando isentar, né? Zerar a gordura da dieta. Não, preciso, eu tenho vitaminas lipossolúveis para ser absorvida, como a famosa vitamina D. Então, se eu não tenho ali uma ingestão adequada, vai fazer falta para mim na formação, na absorção, né? Nós precisamos ali da gordura boa, assim, só que as pessoas estão com medo. Hoje a internet trouxe muito medo da alimentação. Então nós estamos zerando, né, macronutrientes de extrema importância, né? E o que a gente vê? Pessoas com vitamina B12 muito baixa e assim, como profissional, né, eu acho bem importante, Marcela, eu colocar que uma pessoa que não tem conhecimento, ela vai apenas ali, fez o exame, ela vai apenas num valor de referência. O meu tá dentro. Aí você vai olhar, tua vitamina D tá 200. No valor de referência, talvez ela seja boa, mas você vai ter sintomas de depressão, memória, esquecimento, cansaço. Não, uma vitamina B12 boa tem que estar acima de 500. Entende isso? Eu consigo numa ingestão, né? Se eu tô saudável, óbvio, né? Eu preciso ali de ter uma parte digestiva saudável e tudo, mas eu preciso garantir isso na minha alimentação. Então, assim, não é tão difícil. E se por algum fator patológico eu tenho uma dificuldade absortiva ou na excreção, aí a gente entra com suplementação, como é o caso dos bariátricos, né? Daí a gente tem que entrar com uma suplementação porque a parte absortiva dele está mais comprometida. E quando a gente fala de emagrecimento, muita gente também vai aonde? Lá na internet para procurar a receitinha mágica deu certo para você, ela vai dar certo para mim. Não é assim que funciona, né? Nunca. E aí a pessoa não tem noção de quantidade. Realmente, talvez ela viu lá uma receita, né, de um bolo fitness. Mas ele não foi num profissional, ele não tem, né, um planejamento alimentar para saber a quantidade. Aí não adianta você comer meia travessa da torta fit e depois falar, nossa, que fit nada, eu ganhei peso. Não, né? Aí é preciso ter essa consciência, né? E assim, cada organismo é um organismo. Você falou toda essa... A gente já nasce cada um com a sua história. Quando a gente vai fazer um tratamento ou para emagrecimento ou para outra coisa, a gente tem que ver também outros fatores dentro desse organismo. Quando você vai para o profissional, né, da nutrição, ele vai fazer uma anamnese com você, né? Tentando identificar na tua história teus hábitos alimentares, culturais, se na tua família, né, tem a presença de pessoas com determinadas patologias, né? Depois vai ser feita uma avaliação individual em você, antropométrica, para verificar teu percentual de gordura, massa, e aí sim fazer um planejamento individual. Porque o seu amigo pode ser que ele tenha um problema de gastrite. Aí você fala, eu também, mas quando eu vou fazer a tua avaliação, você tem, né, uma resistência insulínica, você tem muito mais percentual de gordura e ele tem mais percentual de massa. Então é diferente, é individual. É individual. Por isso que a gente tem que cada um procurar o seu... Cada um cuidando do seu quintal. E essa parte da alimentação, do emagrecer também, talvez em alguns pontos, claro que a alimentação é principal, sim, mas podem ter outros fatores que levam a pessoa a estar acima do peso. A gente fala que tem os pilares, né? Então, às vezes a pessoa, Marcela, até cuida muito bem da alimentação, mas não adianta eu apenas cuidar da alimentação. Eu tenho um sono ruim, eu tenho uma ingestão hídrica péssima, eu não olho para a saúde intestinal, né? Eu não sou uma pessoa que estou evacuando todos os dias, né? Ou apresento, né? Demoro muitos dias para ir no banheiro, né? Eu tenho uso de muitas medicações que eu nem sei por que eu estou usando. Então são pilares que vão interferir no emagrecimento, né? Se a mulher está na menopausa, se ela tem algum problema, tudo isso vai interferir. E ela precisa do profissional, né? Para estar ajudando ela.
E do mesmo jeito tem o falso magro, né? Muito! Você sabe que em sala de aula eu costumo falar assim para os alunos, ó, cuidado para você não trazer um estereótipo, tipo assim, né? Avaliou um paciente gordinho, ixi, deve ter colesterol alto e tal. E às vezes a única coisa mais alta que ele tem é o IMC. Você vai olhar às vezes o exame dele, o colesterol tá legal, triglicérides tá legal. E aquele magro que tem um corpo legal, que você olha, não, esse aqui deve estar perfeito, tá com colesterol, triglicérides lá em cima. Falso magro. E o percentual de gordura, né? Que às vezes a gente olha, tem a gordura também visceral. Então você vai fazer a avaliação antropométrica olhando visualmente, legal, o corpo da pessoa. Mas às vezes durante a avaliação, numa bioimpedância, o percentual de gordura está lá em cima. Então engana muito. Tem que ir no profissional, muito. Para de se comparar, tem que ir no profissional certo. Não adianta querer olhar, né, a foto da menina ou do rapaz, ali o homem bonito na internet e falar, eu quero essas medidas. Nós somos individuais. Nós temos realidades diferentes, né, histórias, e o nosso organismo é único, nós temos que nos conhecer, né, saber o que faz bem para nós, e é muito individual. Dentro do consultório você descobre muitas coisas da pessoa, né, que ela nem sabia. Ah, mas se eu fizer isso eu melhoro a absorção dessa vitamina, né, às vezes é um detalhe simples que o nutricionista está te indicando e você desconhece. Muito bem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre modulação intestinal, combinado? Ok. Quer saber mais então? Não saia daí que a gente volta já já. E a gente volta para falar agora de modulação intestinal. Sabe o que é? Se você não sabe, a gente explica agora. Eu tô falando, porque quem vai explicar é a Verônica Graciela Rapsinski, que está aqui falando, nutricionista, falando sobre alimentação saudável. Explica pra gente o que é modulação intestinal. Então, quando a gente fala de modulação intestinal, Marcela, a pessoa já pensa assim, né, em tomar, né, eu vou falar o nome de uma marca, né, mas o leite fermentado, não vou falar a marca. O leite fermentado, eu uso probiótico, né, e ela está na nossa alimentação. Então, quando a gente fala de modulação intestinal, é assim, a nossa integridade intestinal, ela tem que estar em equilíbrio. Nós temos, né, ali bactérias benéficas e outras não benéficas. Se elas estão em equilíbrio, né, essa microbiota, ok. Qual que é o problema? Quando está em desequilíbrio. Então, o equilíbrio a gente chama de eubiose, está em equilíbrio. Disbiose, essa microbiota está em desequilíbrio. De repente, eu estou com mais bactérias maléficas do que as benéficas. É onde vai ter, né, nessa barreira intestinal, ela pode ter uma abertura e entrar micro-organismos patogênicos, aí vem igual, né, uma salmonela, algum ataque na nossa imunidade, você fica mais susceptível, né? Então, quando a gente fala de modulação intestinal, é trazer os alimentos ricos, né, em probióticos, prebióticos, as vitaminas, tudo que vai contribuir para essa integridade intestinal. Então, quando você falou até um exemplo da salmonela, isso pode existir em vários alimentos ali, mas depende muito da situação da saúde do intestino? Também, porque, para e pensa, a gente associa a salmonela, né, com o ovo, né? Então, antigamente, até foi retirada agora, né, fazia-se muita maionese caseira e era com ovo cru. Né? Então era uma grande chance de ter ali a presença de micro-organismos, né? Se a pessoa, todos nós estamos susceptíveis, né, a infecções, mas se a pessoa tem uma integridade dessa mucosa intestinal, né, essa barreira dela está fortalecida, ela tem muito menos propensão a ser atingido do que uma pessoa que não tem uma alimentação correta, do que uma pessoa, né, que não vai garantir essa integridade porque a alimentação dela não tem nada de nutricional. Ah, então tem esse alimento, ele acaba defendendo o Sim, organismo. quando a gente associa assim, né? Eu uso vitaminas para aumentar a imunidade, né? Mas ela também, a nossa alimentação vai garantir a imunidade através da integridade intestinal, né? Da mucosa ali gastrointestinal. Então, hoje a gente percebe muitos estudos falando o quê, né? O eixo intestino-cérebro. Então, muitas vezes, por exemplo, a depressão, ela está associada com uma microbiota que está falha.
porque você precisa produzir, né? Ele é o maior produtor ali de serotonina, você precisa dessa produção e ele não tem alimentação adequada, então isso vai interferir diretamente até na parte ali emocional dessa pessoa. Olha só. A gente trata, né, contribui, não que não precise dos outros profissionais, mas nós contribuímos para a saúde mental através da alimentação. Tem uma pergunta, tem algum alimento que, assim, esse alimento todo mundo deveria comer? Esse alimento aqui é o alimento essencial para a saúde? Tem? Olha, eu diria assim, para a gente não se esquecer jamais da presença de fibras, né, que vai trazer aí os prebióticos para a gente. E os leites fermentados, hoje você tem, a pessoa pode falar assim, o leite fermentado é caro. Mas hoje as pessoas têm o cultivo do kefir, ele é uma cultura de doação, não é nem vendido, né, o kefir. A pessoa te doa uma amostra e você multiplica ela. Tem com água, tem com leite, você vai ter, né, ali o leite fermentado que vai te garantir, por exemplo. Tem o kombucha, que hoje está na moda aí, né, que ele é um suco fermentado, assim, né, que também vai contribuir. E a gente tentar ao máximo, a velha história do nutricionista, tá, Marcelo? É ser colorido, mas não é com docinhos coloridos, né? É ser uma alimentação colorida, no máximo que a gente puder trazer, né? E um que eu gosto muito seria a parte igual das frutas vermelhas, elas vão garantir bastante para nós, né? As uvas, aí vai ter aí também, né, a cor laranja, né? Abóbora, manga, a gente precisa de ter isso na nossa alimentação. Então, às vezes, a gente está se preocupando com o verde, que vai ser fonte aí de ferro e tudo mais, e estamos nos esquecendo dos outros que vão contribuir. Olha só, interessante. Bom, agora vamos, todo mundo aqui que está assistindo, acredito, que já teve aquela fase do, não, agora eu gosto de produtos naturais e gosto da granola. A famosa. Todo mundo tem a época da granola, né? Vou lá na casa de produtos naturais e vou pegar tudo natural ali também. O que você tem a dizer sobre essa relação com esses produtinhos ali? Não, aqui castanha. Não, a castanha é ótima para a saúde, vou lá e como 100 gramas de castanha. Nossa, olha só, bem colocado, Marcela. Qual que é o problema? Por exemplo, numa loja de produtos naturais, ele vai vender vários tipos daquela granola. Então tem a granola com mel, a granola com chocolate, com leite condensado, a granola, né, com açúcar mascavo. Então tudo isso vai interferir na hora do plano alimentar. E, infelizmente, por exemplo, se aquela pessoa gosta de uma alimentação com essa textura mais crocante, uma colher ali, não, quero mais no meu iogurte, quero mais na minha fruta, né? E é igual você falou da castanha. A castanha tem N benefícios, só que qual que é o problema, né? Quando o nutricionista às vezes coloca lá, olha, 3 castanhas, né, porque ela é um pouquinho grande, é porque ela é rica em gordura. Então, em excesso, caloria, vai trazer prejuízos, né? E aí, às vezes, a pessoa é gostosa, é crocante, exagera. O amendoim é outra coisa que o pessoal exagera muito. Mas eu não como nada. Mas quando você chegou em casa às 6 horas, o que você come? Eu pego um pouquinho de amendoim e vou sentar ali, né? Então, é sobre isso, né? Hoje as pessoas, até pela nossa cultura de internet, elas não olham mais o que elas estão comendo. É o que faz, nós também temos uma ingestão calórica maior. Então, por exemplo, se você pegar ali um pacote de bolacha recheada, não estou a fim de fazer janta, quero ver aqui, né, o meu filme. Se você pega, você come um pacote, que é uma coisa extremamente doce, você come aquilo num tapa e está com fome. E ali tem quase 1000 calorias. Então, você imagina uma pessoa ingerir um pacotinho toda noite, por uma semana, ganhou 1 quilo tranquilamente. É daí que vem, Marcela, nossa, semana passada, hoje eu tô com 1 quilo a mais, nem exagerei. E comi pouco, né? Comi pouco, mas comeu alta quantidade calórica, né? De alimentos com alta densidade calórica. Tem muita gente se identificando, eu tenho certeza. Com certeza, Marcela. Comi só castanha, mas aí comeu 100 gramas de castanha. E aí é o tal da sobremesa, às vezes a pessoa eu só almoço e janto, doutora, fala assim no consultório, né? Mas o que está acompanhando esse almoço e jantar, né? Às vezes são alimentos, por exemplo, eu só almoço e janto, mas tem a presença de muito creme de leite, muita gordura, tudo é frito, alimentos, né? Tem lasanha em tudo, é igual você ir no restaurante, né? O self-service. Se você não tem orientação, você quer um pouquinho de tudo. E é aí que a caloria vai lá em cima, né? Vocês aí se identificaram com essa conversa aqui? Acredito que sim. Essa do self-service
Eu vou experimentar tudo. Só um pouquinho, só um pouquinho de cada, mas na verdade mas na hora do peso a gente já percebe, né? 10 coisas diferentes, daí não. E o brasileiro, Marcelo, ele tem uma cultura de exagerar, por exemplo, a gente falou ali, né, dos vilões, né? A pessoa traz o terrorismo nutricional para o carboidrato. O almoço do brasileiro no domingo é muita fonte de carboidrato e gordura. Então a gente tem a farofa, a maionese, o macarrão, né, a lasanha. Então assim, o arroz temperado é muita fonte de carboidrato. Então não tem problema eu comer. Hoje teve um almoço lá na família, tem lasanha. Não tem problema você comer um pedaço. O problema é eu comer a lasanha inteira. O problema é eu comer muitas fontes, né, só de um macronutriente. Quantidade, então, de pouquinhos ali. Não é focar em um só. Tudo você pode. Você pode. E assim, eu nunca gostei dessa nutrição que ela deixa a pessoa com medo da alimentação, porque a comida, ela é social, ela traz isso, não é? Nós fazemos um churrasco para comemorar, para interagir com a família, com os amigos, então ela tem esse momento. Exagerei hoje, né? Amanhã eu retorno, não é parar, né? Dieta não se começa na segunda, é todo dia alimentação saudável. Gostei. Vamos lá, para a gente finalizar essa conversa agora, coloca aí 3, ou se precisar um pouquinho mais, dicas importantíssimas para quem está assistindo, que não pode deixar de fora da alimentação. Dica assim, dica de ouro que você não vai ver em lugar nenhum, você quer quase uma consulta com a Verônica aqui. Olha bem no olho do pessoal que está aqui e manda esse recado aí, essas dicas. Pessoal, primeiro de tudo, olhe para você. Esqueça o que todo mundo falou na internet e comece a analisar os sintomas aí que você tem. Sabe, sente-se, aproveita a sua alimentação, tenha prazer, consciência alimentar no que você está comendo, porque você vai ter uma saciedade, né, de uma forma correta. Então, dê valor ao seu café da manhã para você não exagerar no almoço e no jantar. Procure não escolher alimentos com alta densidade calórica, né? Se você tem a opção de equilibrar a proteína, né? O pãozinho ali ser integral, mas eu associei com ovos mexidos, eu estou associando proteína com carboidrato, né? Alimentação tem que ter a salada, um pouco de legumes, equilíbrio sempre. Você vai poder comer de tudo, de uma maneira saudável, tá? E tenta evitar aí, né, as famosas dicas que a gente fala, tente evitar ir no mercado com fome, tente evitar, né, a hora de vai escolher o alimento que você passou muitas horas sem comer, porque a nossa intenção sempre vai ser procurar a fonte rápida de alimentação. Se eu não faço um almoço adequado, na hora do jantar eu não vou querer fazer alimento, eu vou pro bolo, eu vou pro pão, eu vou pro lanche. Então tente respeitar os seus horários, tente respeitar o seu corpo. E se você consegue fazer alimentação saudável, você vai ter saúde, tá? E vida com qualidade, não apenas grandes anos de vida, longos anos de vida, mas vida com qualidade. E tem aquela, não é que a barriga estufou que a fome passou, né? Porque assim, para finalizar essa parte da saciedade, Marcelo, ela leva um período para chegar a esse mecanismo no nosso cérebro. E uma pergunta que o nutricionista faz em consultório é sobre a mastigação. E aí a pessoa fala, eu mastigo bem, porque ela imagina assim, eu tenho todos os dentes, eu mastigo bem, eu não engasgo, né? Aí ela fala assim, quantos minutos você demora para almoçar? Eu faço essa pergunta aí no nosso público. Quantos minutos você demora para almoçar? A grande maioria vai pensar uns 5, 10 minutos. Se eu perguntar o que você comeu ontem, ele vai demorar muito tempo para responder, porque não prestou atenção no que comeu. E se perguntar, então, o que comeu no domingo, piorou, né? Então, assim, se eu começo a mastigar mais lento, prestar atenção, sabor, textura, a saciedade vem e eu não repito tantas vezes o alimento. Aí a saciedade vai chegar e eu vou me sentir bem. Pode ver, a maioria dos nossos amigos que são magrinhos, a grande maioria, não posso falar todos, comem lentamente. Tá aí. Você? Come lentamente? Verônica, agradeço muito esse bate-papo. Teria muitas outras dúvidas. Eu acho que o nosso próximo encontro tem que ser ali com umas comidinhas pra gente mostrar. Verdade, pra demonstrar, né, Marcela? Já vou ver ali. Tem uma parceira que tem uma cozinha maravilhosa aqui na TV. Vamos associar com a gastronomia. E a gente vai falar sobre esse. E mostrar também algumas dicas rápidas, principalmente quando a gente tá com pressa pra comer e não tem nada pronto e pra fugir das bolachinhas. Combinado? Isso, combinado. Agradeço muito a sua companhia nesse bate-papo. Fique bem e a gente se encontra no próximo De Corpo e Alma.